Opa, deu um problema aqui. Fiquei gravar de novo. Dessa vez vamos falar mais um pouco sobre o Eric Wiggins, livro Capitalismo e Escravidão. Essa obra é uma tentativa de colocar numa perspectiva histórica a relação entre a formação do capitalismo, amplificado pela Grã-Bretanha, e o tráfico de escravos negros, a escravidão negra e o comércio colonial em geral, dos séculos XVII e XVIII. Cada época reescreve a história, mas particularmente a nossa, que foi forçada pelos acontecimentos a reavaliar nossas concepções de história e de desenvolvimento econômico e político. Mas da Revolução Industrial já foi tratada mais ou menos adequadamente em inúmeros livros, tanto eruditos quanto populares. Suas lições estão perfeitamente bem estabelecidas na consciência da classe culta em geral e das pessoas em particulares, que são responsáveis pela criação e orientação da opinião pública. Por outro lado, enquanto se acumulou material e se escreveram livros sobre o período que precedeu a Revolução Industrial, a Guerra Mundial interrelacionada do comércio desse período se efeito direto sobre o desenvolvimento da Revolução Industrial e a herança que deixou mesmo sobre a civilização de hoje, mas não foram em parte alguma colocados de uma perspectiva concisa e contudo inteligível. Esse estudo é uma tentativa de fazer isso, sem porém deixar de dar indicações da origem econômica das correntes sociais, políticas e até intelectuais bem conhecidas. Esse livro não é uma história de ideias, esse livro não é um ensaio de ideias ou interpretação, é citamente um estudo econômico do papel da escravidão negra e do tráfico de escravos da constituição do capital que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra e do capitalismo industrial maturo em destruir o sistema escravista. É, portanto, inicialmente um estudo da história econômica inglesa, em segundo lugar, da história das Índias Ocidentais e dos negros. Não é um estudo da instituição da escravatura, mas da contribuição da escravatura para o desenvolvimento do capitalismo britânico. Devo reconhecer muitas dúvidas. Os funcionários das seguintes. Opa, deu um problema aqui. Fiquei gravar de novo. Dessa vez vamos falar mais um pouco sobre o Eric Wiggins, livro Capitalismo e Escravidão. Essa obra é uma tentativa de colocar numa perspectiva histórica a relação entre a formação do capitalismo, amplificado pela Grã-Bretanha, e o tráfico de escravos negros, a escravidão negra e o comércio colonial em geral, dos séculos XVII e XVIII. Cada época reescreve a história, mas particularmente a nossa, que foi forçada pelos acontecimentos a reavaliar nossas concepções de história e de desenvolvimento econômico e político. Mas da Revolução Industrial já foi tratada mais ou menos adequadamente em inúmeros livros, tanto eruditos quanto populares. Suas lições estão perfeitamente bem estabelecidas na consciência da classe culta em geral e das pessoas em particulares, que são responsáveis pela criação e orientação da opinião pública. Por outro lado, enquanto se acumulou material e se escreveram livros sobre o período que precedeu a Revolução Industrial, a Guerra Mundial interrelacionada do comércio desse período se efeito direto sobre o desenvolvimento da Revolução Industrial e a herança que deixou mesmo sobre a civilização de hoje, mas não foram em parte alguma colocados de uma perspectiva concisa e contudo inteligível. Esse estudo é uma tentativa de fazer isso, sem porém deixar de dar indicações da origem econômica das correntes sociais, políticas e até intelectuais bem conhecidas. Esse livro não é uma história de ideias, esse livro não é um ensaio de ideias ou interpretação, é citamente um estudo econômico do papel da escravidão negra e do tráfico de escravos da constituição do capital que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra e do capitalismo industrial maturo em destruir o sistema escravista. É, portanto, inicialmente um estudo da história econômica inglesa, em segundo lugar, da história das Índias Ocidentais e dos negros. Não é um estudo da instituição da escravatura, mas da contribuição da escravatura para o desenvolvimento do capitalismo britânico. Devo reconhecer muitas dúvidas. Os funcionários das seguintes.
Opa, não deu problema aqui. Fiquei gravar de novo. Dessa vez eu vou falar mais um pouco sobre o Eric Wiggins, livro Capitalismo e Escravidão. Essa obra é uma tentativa de colocar numa perspectiva histórica a relação entre a formação do capitalismo, amplificado pela Grã-Bretanha, e o tráfico de escravos negros, a escravidão negra e o comércio colonial em geral, dos séculos XVII e XVIII. Cada época reescreve a história, mas particularmente a nossa, que foi forçada pelos acontecimentos a reavaliar as concepções de história de desenvolvimento econômico e político. Mas da Revolução Industrial já foi tratada mais ou menos adequadamente em inúmeros livros, tanto eruditos quanto populares. Suas lições estão perfeitamente bem estabelecidas na consciência da classe culta em geral e das pessoas em particular, que são responsáveis pela criação e orientação da opinião pública. Por outro lado, enquanto se acumulou material e se escreveram livros sobre o período que precedeu a Revolução Industrial, a Guerra Mundial interrelacionada do comércio dos períodos se efeito direto sobre o desenvolvimento da Revolução Industrial e a herança que deixou mesmo sobre a civilização de hoje, ainda não foram em parte alguma colocados de uma perspectiva concisa e contudo inteligível. Esse estudo é uma tentativa de fazer isso, sem porém deixar de dar indicações da origem econômica das correntes sociais, políticas até intelectuais bem conhecidas. Esse livro não é uma história de ideias, esse livro não é um ensaio de ideias ou interpretação, é citamente um estudo econômico do papel da escravidão negra e do tráfico de escravos da constituição do capital que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra e do capitalismo industrial maturo em destruir o sistema escravista. É, portanto, inicialmente um estudo da história econômica inglesa, em segundo lugar da história das Índias Ocidentais e dos negros. Não é um estudo da instituição da escravatura, mas da contribuição da escravatura para o desenvolvimento do capitalismo britânico. Devo reconhecer muitas dúvidas. Os funcionários da seguinte. Opa, não deu problema aqui. Fiquei gravar de novo. Dessa vez eu vou falar mais um pouco sobre o Eric Wiggins, livro Capitalismo e Escravidão. Essa obra é uma tentativa de colocar numa perspectiva histórica a relação entre a formação do capitalismo, amplificado pela Grã-Bretanha, e o tráfico de escravos negros, a escravidão negra e o comércio colonial em geral, dos séculos XVII e XVIII. Cada época reescreve a história, mas particularmente a nossa, que foi forçada pelos acontecimentos a reavaliar as concepções de história de desenvolvimento econômico e político. Mas da Revolução Industrial já foi tratada mais ou menos adequadamente em inúmeros livros, tanto eruditos quanto populares. Suas lições estão perfeitamente bem estabelecidas na consciência da classe culta em geral e das pessoas em particular, que são responsáveis pela criação e orientação da opinião pública. Por outro lado, enquanto se acumulou material e se escreveram livros sobre o período que precedeu a Revolução Industrial, a Guerra Mundial interrelacionada do comércio dos períodos se efeito direto sobre o desenvolvimento da Revolução Industrial e a herança que deixou mesmo sobre a civilização de hoje, ainda não foram em parte alguma colocados de uma perspectiva concisa e contudo inteligível. Esse estudo é uma tentativa de fazer isso, sem porém deixar de dar indicações da origem econômica das correntes sociais, políticas até intelectuais bem conhecidas. Esse livro não é uma história de ideias, esse livro não é um ensaio de ideias ou interpretação, é citamente um estudo econômico do papel da escravidão negra e do tráfico de escravos da constituição do capital que financiou a Revolução Industrial na Inglaterra e do capitalismo industrial maturo em destruir o sistema escravista. É, portanto, inicialmente um estudo da história econômica inglesa, em segundo lugar da história das Índias Ocidentais e dos negros. Não é um estudo da instituição da escravatura, mas da contribuição da escravatura para o desenvolvimento do capitalismo britânico. Devo reconhecer muitas dúvidas. Os funcionários da seguinte.